Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Vamos à nossa palestrante de hoje. Como já falei aqui, nossa irmã Lourdes Possato. Lourdes é psicóloga, especializada em gestatoterapia, reside em São Paulo, criadora do grupo Projeto Biodança Equilíbrio Emocional, escritora, autora de 11 livros, entre eles A Busca da Cura Emocional e Ansiedade sob Controle, que é o tema da palestra que ela nos trará hoje. Ansiedade sob controle. Mas a nossa irmã Lourdes, ela tem falar algum dos livros que ela já escreveu. Medos e fobias. Aprenda a lidar com estas emoções. Equilíbrio emocional. Como promover a harmonia entre pensar, sentir e agir. É tempo de mudança. Como promover a alquimia emocional e conquistar a felicidade. Inteligência emocional e autoestima. Aprenda a lidar com suas emoções e ser bem-sucedido. Em busca da cura emocional. Reencarnação e karma. Desafios evolutivos e autoconhecimento. Por que sofremos tanto? Como lidar com dramas afetivos, angústias e depressões. E, finalmente, o tema da palestra de hoje, ansiedade sob controle. Técnicas de relaxamento, meditação e alfagenia e biodança. A nossa irmã Lourdes, agradecemos mais uma vez por ela estar aqui junto de nós. Não é a primeira vez que ela vem estar conosco aqui, já esteve outras vezes, e desta vez aproveitando o evento da Bienal, acho que eu estou ficando meio rouco. O evento da Bienal, ela então se predispôs a vir até aqui para nos fazer a palestra. Lourdes, muito obrigado. Fique com Deus. É sempre um prazer recebê-la aqui, sempre de braços abertos, sempre muito simpática e sempre nos trazendo muita força. O microfone é seu, fique à vontade. Olá, pessoal. Por falar em Bienal, eu estarei amanhã na Bienal, autografando o Ansiedade sob Controle, que é o lançamento aqui da casa, relançamento do meu livro. Fiquei muito feliz e sou muito grata a vocês. Gente, esse livro Ansiedade sob Controle é uma coisa assim bastante atual, apesar de ser um tema assim meio abrangente, mas nós somos o país, não nós, Brasil, mas o mundo realmente está sob o estado de ansiedade e depressão, como sendo caracterizado já a doença do século, né? Eu gostaria de explicar um pouquinho que a ansiedade faz parte da nossa natureza. Tá? Muita gente me pergunta, mas será que a gente pode se livrar da ansiedade? Eu digo não. Ansiedade faz parte do nosso sistema de autopreservação. Se nós não tivéssemos um pouquinho de ansiedade, nós não reagiríamos a imprevistos, a certas situações da nossa vida. Imagina assim, você está dirigindo, de repente acontece alguma coisa, você tem que parar imediatamente, porque você está vendo que o carro de trás também pode bater em você. Quem é que direcionou toda essa ação? A nossa ansiedade. A nossa ansiedade é um mecanismo de enfrentamento ou de fuga. Tá? E nós, como os animais, têm esse mecanismo, né? Então nós dizemos que a ansiedade preserva a natureza. Se de repente um animal está ali, vamos supor, a gazela está pastando ali, ela sente o cheiro do leão. Ela não vai pensar, será que o leão já jantou e vai ficar por ali? Não, ela vai cair fora. Mas se por outro lado ela estiver com uma prole, ela vai ficar ali e vai defender a prole.
esse mecanismo de enfrentamento e fuga, ele serve para que nós possamos sobreviver. Sabe, de repente, você está na sua casa, alguém chega e te dá um susto? Nesse momento, esse mecanismo que faz com que você lide com essa situação imprevista é a ansiedade. Então, a ansiedade, o cérebro coloca no nosso organismo um funcionamento grandioso de glândulas, principalmente as suprarrenais, que vão ativar e vão jogar adrenalina no nosso corpo. Às vezes nós enfrentamos situações traumáticas, eventos imprevistos, e a gente vai, né? Quem não enfrentou situações até prolongadas? E de repente, quando a situação termina, aí é que a pessoa vai ficar cansada. Certo, gente? Acho que todos vocês já enfrentaram isso. E de repente nem se aperceberam ou ficaram até surpresos da energia que vocês tiveram para enfrentar aquela situação. Isso é o que a gente chama em psicologia de segundo fôlego. Às vezes nós nos percebemos fazendo coisas incríveis, ficando sem comer horas e horas e horas, levantando pesos maiores do que a gente pode. Por quê? Porque a gente está sob o efeito da ansiedade que preserva a vida. Ansiedade, na realidade, é quando você não está no aqui e agora. Eu estou em alguma situação, eu estou, de repente, no futuro. Só que, veja, para que eu comecei a falar tudo isso? Porque o nosso controle precisa estar na ansiedade negativa. Nós precisamos diferenciar. O que é ansiedade positiva? É quando a gente planeja coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina assim, final de ano chegando, você planeja uma viagem. Aí você está, veja, não está acontecendo, você está planejando. Aí você pensa no hotel, na roupa que você vai levar, você pesquisa o que é que se usa lá, né? Como será que vai estar o clima? Tudo isso é um planejamento e ele é positivo, você se sente bem pensando nisso. Mas no meio do caminho, digamos que você começa a pensar assim, mas será que a guerra vai piorar? Sim, eu ouvi umas notícias que pode ter uma terceira guerra aí. Então, eu não sei, o avião também pode cair, a gente está ouvindo tantas notícias, né, ultimamente. O dólar está ficando cada vez mais caro. Quer saber? Não vou viajar mais. A pessoa desiste da viagem dela porque ela começa a pensar numa série de coisas negativas. E essa é a parte mais tenebrosa, que é o que todos nós, na maioria das vezes, fazemos. Nós cultivamos a ansiedade negativa porque nós pensamos de uma maneira catastrófica, porque nós não temos fé. Agora há pouco foi falado a fé. Às vezes nós deixamos de pensar de uma maneira positiva, realista, com fé, vendo todas as possibilidades realistas de uma situação, e nós entramos no catastrofismo, tá? Esse catastrofismo, esses pensamentos amedrontadores, quando eu fico pensando no que já aconteceu, quando eu fico pensando que as coisas podem se repetir, que eu vou ter perdas novamente, e aí eu me cobro não errar, controlar todo o futuro. Gente, nesse momento, nós entramos numa ansiedade muito pesada. Quando nós entramos nessa divagação dos excessos, né? Será que vai piorar? Não, mas será que vai dar certo? E se não der? E se acontecer aquilo? Agora, vamos olhar um pouco a nossa tendência. Por que será que a gente não pensa nas possibilidades boas? Porque nós temos uma herança que nós chamamos de pensamentos do homem na Terra, desde a origem, não é, da Terra. O homem teve que ser muito guerreiro, o homem teve que lutar, ele teve que conquistar. Nós trazemos um pouco dessa herança. O homem teve que tomar muito cuidado em não ser atacado, em ter o pedaço dele protegido, e nós trazemos essa herança também. Só que veja, nós não estamos mais naquelas idades antigas, nós estamos no aqui e agora. E por que a gente continua ansioso? Por conta da nossa vida atual. Então vejamos, nós temos informações demais, preocupações demais, solicitações demais. Nós não sabemos lidar com a vida.
Por mais que nós frequentemos um centro, que a gente leia as obras, que tenhamos conselho dos espíritos, dos nossos mentores, nós não ficamos no aqui e agora, porque nós cismamos que nós precisamos ser preocupados. Então as pessoas são tão preocupadas e ficam tanto nesses ICs, que a gente desenvolve a ansiedade negativa, e é importante que a gente entenda como. O cérebro, ele não sabe se aquilo que você está pensando é fantasia ou realidade, se realmente vai acontecer, se já aconteceu. O cérebro capta a intensidade do que nós estamos pensando, tá? Então, por exemplo, se nesse momento você pensa em coisas muito bacanas que te aconteceram, vamos fazer esse exercício rapidinho. Pensa numa coisa bem legal. Naquele momento que você ganhou no bingo. Eu nunca ganhei no bingo, é interessante, não adianta, eu não ganho. Mas assim, quem ganhou na loteria, quem teve aquele pedido de noivado inesperado, foi bacana. Aí você fica, né, dá um ar assim gostoso. Agora pensa numa coisa bem triste, numa perda. Imediatamente você fica meio assim. Então nós precisamos entender que o cérebro capta com intensidade o que eu estou pensando, e isso vai gerar emoções. Muita gente chega no consultório e diz assim: olha, eu estou ansioso do nada, eu tive uma crise do nada. Eu tento explicar, gente, não existe do nada. Tudo que nós pensamos está relacionado, tudo que nós sentimos está relacionado ao que nós pensamos. E o princípio da responsabilidade emocional começa aqui. Tá? Eu não posso simplesmente dizer que o que eu estou pensando é culpa de alguém. Não, é minha responsabilidade. Eu estou divagando, ruminando, ou eu me incomodei, ou eu me importei, eu peguei aquele sentimento, aquele pensamento, e eu estou aqui ruminando e ele vira uma emoção. Tá? Então veja, o nosso cérebro, ele vai captar e ele vai gerar essas emoções negativas, e as emoções podem gerar ações precipitadas. Eu gosto muito de uma sequência oriental, né, do budismo, que diz assim: pensamentos corretos, emoções corretas, ações corretas. Isso é lei, se nós formos parar para pensar, né? Então nós precisamos perceber como é que a gente se sente. Nós temos uma natureza. Eu sempre falo que a gente tem uma natureza que nos informa o tempo todo sobre as coisas. Só que nós estamos muito acostumados a usar essa sensação de bem mais para as coisas materiais. Tipo assim, se eu perguntar para você, o que você mais gosta de comer? Você sabe? Não sabe? Se eu perguntar, o que você detestaria comer? Você sabe também. Aí se você falar, eu fui convidada para uma festa, e eu vou no shopping comprar uma roupa. Você sabe que roupa que você quer. A cor que você gosta, aí você vai vestir, né? Vai experimentar. Só que na parte emocional, nós não fazemos isso. De repente a pessoa fala, nossa, eu estou tão triste hoje. Eu levantei assim, um desânimo. Não sei, sabe? Os pensamentos, eu já levantei mal. Eu pergunto, o que você levou para a cama ontem à noite? O que você ficou pensando durante o dia inteiro? Quais são as suas preocupações? Quais são as suas cobranças? Quais são as suas pressões internas? A pessoa fala, nem sei. Puxa, então vamos pensar, né? O que aconteceu ontem? Com o que você está preocupado? E a gente percebe o seguinte, que aquele sentimento não está relacionado com algo, um acontecimento. Mas são coisas que a pessoa está fazendo com ela. Então ela está se cobrando, ela está se preocupando. E a preocupação, eu sempre falo que ela é vazia. Então o ideal, se você pergunta, eu estou preocupado. Como você se sente? Muito preocupado. O que você está fazendo? A nada. Então veja, a preocupação é vazia.
Agora, se eu falo, eu estou muito preocupada, então eu vou pensar na ação, porque se eu ficar só preocupada, eu estou lá na ansiedade negativa. Voltando, a nossa natureza então informa. Quando você está se sentindo meio esquisito, meio para baixo, é porque você está fazendo alguma coisa contra você, no nível emocional. Eu costumo dizer que preguiça e desânimo estão muito relacionados à cobrança. Sabe aquela coisa que a pessoa se cobra? Um monte de coisa, ter controle sobre o futuro, sobre a vida do outro, fazer alguém feliz, essa é a pior cobrança, porque não depende de você. A pessoa entra numa espécie de desânimo. Desânimo não vem à toa, desânimo é uma defesa da natureza. Né? A preguiça também, tá? É diferente daquele dia que você malhou muito, que você está realmente cansado. Então veja, você está cansado. Só que veja, canseira física a gente cura rapidinho. Você dorme 15 horas seguidas, chega uma hora que seu corpo não aguenta mais ficar deitado, porque você está com fome, aí você levanta, você está descansado. A canseira emocional não é assim. A canseira emocional é cultivada pelos nossos pensamentos. Então o sintoma, voltando aqui na nossa natureza, quando você se sente bem, a natureza está provando o que você está fazendo, o que você está pensando. Quando você se sente mal, a tua natureza também está informando que você devia parar e conferir o que você está pensando e o que você está fazendo. Então o sintoma ou doença está relacionado com o corpo, assim como a insatisfação, tristeza e angústia estão relacionadas com a nossa parte emocional. Então nós vamos entender que a nossa ansiedade hoje, voltando à nossa herança da ansiedade, ela é piorzinha, gente. Por quê? Vaidade, orgulho, competição. Eu tenho que vencer, eu tenho que ganhar, eu tenho que parecer melhor, certo ou não? Eu trabalho com famílias onde às vezes o diálogo, o relacionamento é altamente prejudicado porque as pessoas querem coisas que elas não podem. Então elas se sentem inferiores, elas entram num mecanismo de cobrança absurdo, porque ela quer porque quer e ela tem que ter, senão ela se sente a última das criaturas. Então nós estamos invertendo os nossos valores. Nós não estamos mais valorizando o ser, nós estamos valorizando o ter. E isso cria um desvirtuamento, né? Isso cria uma problemática de competição, de comparação. Eu vou me comparar com o vizinho, com o melhor amigo. E isso gera ansiedade. Por quê? Porque no fundo nós estamos nos cobrando, nós estamos insatisfeitos. E aí vamos pensar o que a gente causa para o nosso corpo por conta da ansiedade. Vamos entender o seguinte, gente. Ansiedade negativa, como eu já falei, acumulada, vai gerar uma crise de ansiedade negativa. Sabe aquela pessoa que fala, eu sou ansioso, de carteirinha, todo dia, o tempo todo? Ele está em crise de ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada acumulada vai gerar o quê? Síndrome do pânico. Que acumulada vai gerar toques, manias. O que são as nossas manias, na realidade? São válvulas de escape para a nossa ansiedade. Nós temos, assim, alguns exemplos de origens de ansiedade que podem estar na nossa mais tenra infância, em lares conturbados, onde havia muita briga. E, de repente, uma criança teve muita insegurança, porque ela nunca sabia como é que a briga ia terminar. Quer dizer, quem vai apanhar, o que vai acontecer. Então, por alguma razão, ela fez assim. E aí a briga acabou, milagre do destino. O que ela associou? Que todas as vezes que ela está ansiosa, ela vai fazer assim. Então pensa, quanta gente vocês devem conhecer? Aquelas pessoas que chegam num consultório e ficam balançando, né? Balança o pé, bate na coisa. Quer dizer, várias manias, inclusive de comer, tá? Que, gente, comer acalma a ansiedade, tá? Por quê? Porque é movimento.
Às vezes a pessoa nem está com fome, mas ela vai lá comer alguma coisa, porque ela está ansiosa. Então veja, não é só comer por prazer como compensação, é comer por ansiedade, porque eu tenho que fazer alguma coisa. A ansiedade pede esse movimento, então a gente vai fazer alguma coisa. O que acontece quando a gente... Eu voltei, né? O que acontece, então, com o nosso corpo? Nós vamos acumulando coisas que, no final das contas, vão gerar doenças. Então, vamos explicar. Cada vez que nós entramos num processo de ansiedade, o cérebro capta, mobiliza as glândulas do nosso corpo, principalmente suprarrenais, e você vai ter muito cortisol no seu corpo. Aí, de repente, parou o seu mecanismo de ansiedade. Quanto tempo o corpo vai levar para voltar ao normal? 45 minutos em média. Imagina que no meio do caminho você criou outros pensamentos de ansiedade. Aí vem o ansioso crônico. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. O que aconteceu com o organismo dele? Ele está com altos problemas psicossomáticos. Então nós percebemos que os pensamentos ansiosos geram toda essa problemática e os pensamentos vão gerar, sim, os problemas psicossomáticos, que seriam quais? Estresse, hipertensão, cardiopatia, problemas, enfim. Por quê, gente? Porque nós temos órgãos de choque. Todos nós temos um órgão que é o choque. De repente uma pessoa ouve uma notícia traumática, ele tem uma diarreia imediata. Então o organismo, o sistema digestório, ou sabe, o vômito, aquela dificuldade de engolir, o enjoo, estão relacionados à ansiedade. O outro tem uma dor de cabeça, uma cefaleia. O outro tem um problema respiratório. Todos nós temos órgãos de choque que vão somatizar o que eu chamo de energia residual desse processo de ansiedade. O corpo preparado para fazer alguma coisa e eu não faço, porque a história está na cabeça. Deu para entender, gente, como é que a gente cria o nosso mal-estar? Eu tive um cliente, ele fez 6 check-ups, porque ele tinha vários sintomas, e ele não acreditava que ele não tivesse nada. E realmente, todos os exames não deram nada. Aí ele foi para a terapia, querendo entender por que ele tinha problemas psicossomáticos que não saíam necessariamente dos exames, mas ele sentia. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Então, olha que coisa interessante que é o nosso funcionamento, né? Então nós temos que perceber que os nossos medos, as crenças que nós trazemos, de vez em quando a gente precisa passar pela peneira. Para quê? Para nós trazermos um pouco de equilíbrio. Então vamos lá, as dicas, né? As soluções. Autoconhecimento. Muito importante para saber a origem da sua ansiedade, como você funciona, essa tendência de ficar se preocupando, essa tendência de achar que se você não se preocupa, você é irresponsável. Tem gente que tem essa crença, tá? Quer dizer, como se estar preocupado fosse sinônimo de responsabilidade, e não é. Outra coisa importante, da mesma maneira que nós saímos do aqui e agora no processo de ansiedade, como vai ser, e depois, e se, nós temos que trabalhar o quê? O aqui e agora. A menina estava cantando, houve momentos assim de muita tranquilidade aqui, de muita paz. Você estava aqui de fato? Se você estava de fato, você já encontrou um mecanismo anti-ansiedade, que é estar no aqui e agora. Respirando. Percebendo onde e como você está.
Gente, para um pouquinho agora para perceber. Você está confortável? Sente o seu corpo. Será que você pode dar uma soltadinha, melhorar a postura? Experimenta. Às vezes nós ficamos desconfortáveis porque a gente acha que tem que ficar. Está aí uma crença meio estranha. Quando eu olho para o meu corpo, eu vou respirar e eu vou sentir. Eu estou confortável aqui? Às vezes eu percebo, locais que a gente vai, pessoas altamente desconfortáveis. E elas não se ligam. Então, olha que interessante, né? Se eu falar para você agora, como está o seu pescoço? Você nem estava pensando no seu pescoço, mas a hora que eu falei, você vai perceber. E aí você pode dar uma melhorada. Será que está bom? Será que eu estou carregando alguma tensão? Então, esse processo de estar no aqui e agora é uma das dicas importantes para que você use, né? 30 segundos, 1 minutinho por dia, volte-se para o aqui e agora. Você tem 5 sentidos, você tem um olhar. Quantas vezes nós estamos olhando, mas nós não estamos olhando? Onde nós estamos? Tem gente que terminou de assistir o filme, a novela, pergunta, o que aconteceu? Mas você estava lá. Ah, não sei, acho que eu distraí. Acha que você distraiu? Onde você estava? Tem gente que chega no consultório e fala, não sei como cheguei. Palavra, olha o perigo. A pessoa não estava lá. A pessoa vai tomar banho, comum é assim, entra no box, fica lá um tempo, sai do box todo molhado, mas ele não sabe o que ele fez lá. Se ele lavou a cabeça, se não, a pessoa volta para o box, faz tudo de novo, porque ela não prestou atenção. E olha que interessante, né? Como nós, às vezes, não sabemos. Aí eu ouço, Lourdes, eu estou com problema de memória. Tá não. Você só está numa crise de ansiedade. Você não está no aqui e agora. Você não está prestando atenção. O que foi dito hoje? Como que eu recebi isso? Certo? Então, esse aqui e agora é uma dica, tá? Para 30 segundos, 1 minuto, 2 vezes por dia, pelo menos, e presta atenção. Onde eu estou? Estou sentado, estou deitado. Como é esse ambiente? Como é esse quarto? Como eu me sinto? Você senta na mesa, está com fome? Não sabe, porque você não está lá. Está no automático, nem lembra o que comeu. Então veja, quantas vezes nós fazemos o tempo todo, tá? Que nós podemos pegar as mesmas coisas que nós estamos fazendo e prestar atenção. Para quê? Para voltar por aqui agora. Dica, você está andando e de repente, lembra daquela brincadeira da infância, o ficar em estátua? Pode parecer besta, mas a hora que você está muito ansioso, para. Do jeito que você tiver, para. E conta até 30. Você vai perceber que você está lá. E um dia desses, uma cliente falou assim, sensacional. Quando eu estava lá em estátua, eu percebi o que realmente me incomodou no dia anterior, que ela não dormiu a noite toda pensando, mas ela não tinha essa consciência. Quando ela parou, ela percebeu. Então, contrastes, né? Você está calçado, de repente você está muito ansioso, tira o sapato, bota o pé no chão, fica lá um tempo. Vai tomar um café, vai tomar uma água, presta atenção. Pega alguma coisa, qualquer coisa, segura, fecha o olho, segura. Usa o seu tato. Você sente seu corpo, a roupa que você está usando, o se olhar. Então, trazer você para o aqui e agora é o grande antídoto para a ansiedade. Por quê? Porque você só existe no aqui e agora. Já foi, 10 minutos atrás já foi. Até hoje à noite eu não sei como vai ser. Por mais que você conheça a rotina, você não sabe. Então veja, onde você está? Aqui e agora. Onde você pode agir? No aqui e no agora.
Você pode ter atitudes preventivas, é claro, mas você só age no aqui, agora. Você só come no aqui, agora. Não dá para você chegar em casa e comer tudo que você precisa comer durante o mês. Funciona desse jeito. Então veja, a nossa natureza, ela é muito sábia, ela informa como é que as coisas devem ser. Então trazer você para o aqui e agora, 1 minuto, 2 minutos, faça esse treino. No momento que você está pensando todas, respira. Respira. O nosso mecanismo de respirar e prestar atenção, nós existimos, então vamos prestar atenção. Então, nesse livro, Ansiedade sob Controle, tem várias dicas para a gente trabalhar toda essa história aí da nossa ansiedade. O relaxamento é uma coisa normal no nosso corpo. Da mesma maneira que nós temos ansiedade como um ato de autopreservação, nós temos o relaxamento também como preservação. O que você faz? Relaxa. Uma dica fácil: descontrai, dá ordem para o seu cérebro. Neste momento eu estou descontraindo a minha testa, o meu rosto, os meus braços. Daqui a pouco você dormiu. Então veja, está aí um processo. Só que veja, gente, precisa querer, precisa acreditar nisso, precisa praticar. Ah, mas não vale só pensar? Não, né? A hora que você pensa, se cria mais ansiedade. O relaxamento é um mecanismo, então, natural, porque sim, né? Você cansa, você precisa descansar. Outra coisa interessante, eu chamo de meditação ativa, caminhada ou exercícios físicos. Agora, me faça um favor, faça sozinho, porque esse negócio de ficar conversando, você não está na situação, você está conversando. Então, prestar atenção na respiração, no movimento do corpo, no ambiente, nas pessoas. Aqui agora eu não vou ficar pensando, nossa, eu acho que ela está com sono pela cara dela. Isso é julgamento. Agora, se eu olhar para ela, só olhar, eu estou no aqui agora. Tá? Então, meditação ativa, meditação passiva. É fácil meditar? Não. É complicado e muito difícil. Não existe ensino para meditação. Eu não gosto dessas informações. O que existe é treino de aqui agora, de novo. Até que um dia você está num vazio mental. Esse é o processo de meditação. Esse é o processo de encontro com a nossa alma. Mas é difícil, tá? Então vamos treinando esses exercícios de pequenas paradas. Por quê? Porque com isso você informa para o seu cérebro que existe a possibilidade de fazer silêncio. Então é muito legal. Uma outra coisa interessante, eu coloquei aí retesar, tensionar, porque a coisa que nós mais criamos é tensão. Então aquela hora que você está bem tenso, tensiona mais, tensiona. Faz isso agora, gente, vamos tensionar? Tensiona, fecha. Fecha, mais. Vai no máximo que der. Aí você solta. Não deu para sentir um negócio diferente? Então, treina. Qualquer atividade que você coloca a sua atenção. Eu estou lavando louça. Presta atenção. Passando roupa. Presta atenção. Né? Então, você faz daquilo uma coisa do aqui e agora. A biodança, eu gosto muito da biodança, eu sou facilitadora da biodança, e eu percebo que a música é um instrumento assim, é um mecanismo maravilhoso para nos trazer do aqui e agora. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma música, o processo básico seria esse. Colocar uma música mais ou menos tranquila, uma New Age, um clássico, respira, solta o seu corpo. Ou fecha os olhos, ouça a música. Imagina assim, a música te convida para soltar o seu corpo. Por que isso é muito legal? Primeiro porque você está no aqui e agora, percebendo a música, ouvindo a música e expressando, jogando fora o que está lá dentro.
Então, uma música mais agitada, um rock, um batuque, uma música xamânica, ela vai colocar muita energia para fora. Eu uso isso como um mecanismo de limpeza, inclusive, que é bem interessante. Depois você vai ouvir uma outra música que você goste. Para quê? Para acalmar, para acolher você. E isso é muito legal. Se vocês puderem praticar, experimentar, vocês vão perceber o ganho extraordinário num nível de equilíbrio energético mesmo. A respiração é fantástica, nós aprendemos a respirar, aliás, né, nós estamos respirando desde quando nascemos, então é algo para a gente prestar atenção. Se você reparar, a criança, ela respira direito, a criança respira direito, ela já nasce sabendo. Pode observar, a criança respira abdominalmente, nós não. No processo de ansiedade, para aqui. Aí você fica com falta de ar, claro. E tensão, por quê? Porque a respiração é curtinha, né? A alfagenia, também está no livro, é um método de relaxamento progressivo, no nível descendente, 10-0, para que a gente vá relaxando cada parte do corpo até chegar num nível bastante profundo de relaxamento. E nesse momento, frases positivas, você criar uma imagem de você bem, de você sendo bem-sucedido, é o momento que o cérebro está super receptivo a essas colocações, né, a essa percepção positiva, porque o cérebro está num nível mais tranquilo também, certo? E vamos questionar, né, gente? Questionar a nossa forma de agir, as nossas cobranças diárias, as nossas autocríticas, nosso processo de insatisfação, nosso processo de desvalorização. Nós tendemos a valorizar o resultado e não o nosso esforço, aquilo que nós tentamos de fato. Então são coisas aí interessantes para a gente pensar, para nós trabalharmos essa ansiedade negativa, tá? Então não é ficar naquele estado zen 24 horas, não. É para ficar centrado, atento, aí sim. Eu acho que é isso, né, que eu queria passar hoje. Fico à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não sei se dá tempo, dá? Não? Uma pergunta? Uma. Ok. Então é isso, gente. Espero que vocês pratiquem, né? Tem gente que vai falar, ai, mas é tão difícil. É nada. Você nasceu respirando direito, tá? Você tem um mecanismo de atenção, aí vem o livre-arbítrio, né? Onde você vai colocar a sua atenção hoje? Uma boa pergunta, né? Gratidão. Quem for na Bienal amanhã, estou lá. Quem quiser comprar o livro também, estou aí para autografar. E agradeço muito, porque quando você se melhora, você está contribuindo com a melhora do seu meio também. Gratidão. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.